Então, pessoal, questão 8. Ó. Um capital de R$ 600 aplicado no sistema de juros simples produziu um montante de R$ 768 após 4 meses de aplicação. Qual foi a taxa mensal de juros nesse período? A questão já falou, então, que é juros simples. A gente vai usar, então, essa fórmula que está aqui. Vamos separar os valores. Nós temos aí o capital, que nós vamos precisar. O capital ele disse que é de R$ 600. Nós temos também o tempo. O tempo ele disse que foram 4 meses. Nós queremos saber o I, que é a nossa taxa, que é a porcentagem. Não sei. Ele deu para a gente também os juros, porque se você lembrar aqui da fórmula que serve para as duas, ó, juros é o montante menos o capital. Então, juros a gente tem, porque ele disse que o montante, que é o valor final, foi de 768. Retira o capital, que é 600. Nós temos, então, que os juros são de 168. Então, o J nós também temos 168. Agora fica fácil. É só jogar na fórmula. A fórmula não é juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo? Então, substitui. Quem é o juros? 168. Quem é o capital? 600. A taxa? Estamos procurando. E o tempo? 4. Resolvendo, 168 é igual a 600 vezes 4, dá 2.400 vezes o I que permanece aqui. Se nós queremos descobrir o valor de I, é só pegar e passar esse 2.400 para o outro lado. Se 2.400 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar 168 que divide por 2.400 e vai dar o valor de I. Quando você fizer essa divisão aí, ó, você vai achar que o valor de I é 0,07. Isso daqui está em decimal. Para transformar em porcentagem, é só você multiplicar por 100. Então, o valor final de I é igual a multiplicar por 100, a vírgula desloca duas casas, né? Uma, duas, então vai ficar 7%, conforme está ali na resposta. Então, a taxa é de 7%. Acabou. Próxima questão. Deixa eu selecionar aqui as fórmulas para a gente não esquecer. Então, próxima questão. Deixa eu pegar aqui as fórmulas, levar lá para baixo. Próxima questão diz assim, ó. Considere que um período de 3 meses a caderneta de poupança rendeu um regime de juros compostos 0,6559 ao mês. Qual o montante resgatado para o investidor que teve uma aplicação de 2.000 nesse período? E ele falou que foi o que? Juros compostos. Então, vamos pegar os valores aqui. Primeiro, nós temos o capital. O capital, de acordo com a questão, capital é o valor que ele investiu, que é o valor inicial. Ele investiu R$ 2.000. Então, o capital é 2.000. A taxa, ele deu também. A taxa é esse 0,6559%. Só que aí você lembra, quando você vai colocar lá, você não vai colocar esse valor que aparece em porcentagem. Você vai dividir por 100. Porque a porcentagem não é dividir por 100. X% não é a mesma coisa que X sobre 100. Então, tem que dividir isso aqui por 100. Quando você dividir esse número aqui por 100, ó, a vírgula desloca duas casas. Uma, duas, ou melhor, a vírgula desloca duas casas. Uma, duas. Então vai ter que ter um zero aqui e uma vírgula. Ou seja, esse valor dividido por 100 vai ter que a sua taxa é igual a 0,006559. Esse é o valor que você vai colocar na fórmula. Aí ele disse que a aplicação foi de quanto tempo? 3 meses. Então, nós também temos o tempo. Tempo aqui é 3 meses. Agora fica fácil. Joga na fórmula e resolve. Né? A fórmula de juros compostos é essa daqui. Então, é só jogar lá. Montante, juros compostos vai dar um montante, que é o valor final. Ele quer saber o montante, né? Inclusive. Então, o montante vai ser C, que é 2.000, vezes, de acordo com a fórmula, 1 mais a taxa a gente vai colocar quem? Essa daqui. Então, vai ficar 0,00659.
elevado ao tempo, que é 3. Então, o montante vai ser igual a 2.000, que multiplica, resolve essa soma aqui, né? Vai ficar 1,005, perdão, 0,06559 e eleva a 3. Então, o montante vai ser igual a 2.000. Aí, ó, quando você eleva isso daqui a 3, elevar isso daqui a 3 é multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes 1,06559 vezes 1,06559 vezes de novo 1,0066559. Essa multiplicação aí vai dar, quando você fizer essa conta aí, ou na mão você tiver em casa usando calculadora, 1,0066559 elevado ao cubo. Isso aí vai dar o valor de 1,019806. Tá bom até aqui. Tem mais número, mas eu vou aproximar até aqui, tá? E aí, quando você multiplicar esse valor aí que você encontra na calculadora ou que você encontra na mão por 2.000, você vai achar que o montante é R$ 2.039 e aproximadamente 61 centavos. Então, esse é o montante e é a resposta que a questão queria. Vamos verificar lá se está correto. Correto, tá aqui. Aí ele dá até a dica para usar a calculadora. A calculadora é exatamente para fazer essa conta aqui, ó, de elevar o cubo, que é de número decimal, dá trabalho fazer na mão. Beleza, vamos para a questão 10. Questão 10, a Paula investiu 30.000 em um fundo de investimento. Qual será o montante que ela vai resgatar após 3 meses, sabendo que a taxa de juros compostos é de 2% ao mês? Então, mesmo processo. Vamos pegar aqui a questão da Paula. O capital de Paula eu vou colocando aqui, ó, e depois a gente leva lá para baixo para facilitar. Aqui agora vamos fazer a questão 10. O capital que Paula investiu é de 30.000. Aí ela quer saber qual é o montante, sendo que o tempo é de 3 meses também e a taxa é de 2% ao mês. Se é 2%, como eu falei ali para vocês, na hora de botar na conta, você não vai botar 2%. Você vai colocar 2 que divide por 100 ou 2 que divide por 100 é a mesma coisa que 0,02. Então, agora que tem isso, é só substituir. Deixa eu selecionar aqui para a gente concluir lá embaixo. Então, ó, qual vai ser o valor que vai ficar? Questão 10. Primeiro foi o capital. O capital está aqui. Para anotar, capital está aqui. Fez foi selecionar, mas enfim. Capital. Substitui então na fórmula. Montante é igual capital, já bota aqui o capital, 30.000. É igual a questão anterior. Vezes 1 mais a taxa é quanto? 0,02. Elevado ao tempo, que é 3. Pronto, só fórmula, que não tem segredo. Então, o montante vai ser igual a 30.000, que multiplica 1 mais 0,2 é 1,02 e eleva a 3. Então, o montante é igual a 30.000 vezes, quando você faz 1,02 3 vezes, né, 1,02 elevado ao cubo, você encontra 1,061208. 08. Então, o montante é igual. Agora, quando você multiplica esse valor aí por 30.000, você vai encontrar um montante de R$ 31.836,24. Cuidado, se ele perguntasse assim, além do montante, ele perguntasse, e quem é os juros? Aí os juros é só você fazer 31.836,24 menos o valor que ele aplicou, que era 30.000. Então, se perguntasse quem era os juros, você ia dizer que os juros era igual, né, que implica,
que os juros era igual a 1.836,24 centavos. Fiquem atentos a essas coisas, viu? Pode perguntar. Próxima questão. Próxima questão é a 11, de Josué. Vamos colocar os valores aqui também, depois a gente leva para lá. Deixa eu selecionar aqui, apagar essa parte de Josué, para a gente colocar as informações do outro. Então aqui, ó, questão 11. Questão 11, caneta azul. Questão 11 diz que o Josué comprou um notebook de 1.800, mas pagou após 2 meses com taxa de 3% ao mês. Qual o valor pago pelo notebook após os 2 meses? Se a questão falou primeiro que era juros simples, você vai usar a fórmula de juros simples, até para responder aqui. Fórmula de juros simples, quem é? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Como vocês já acostumaram, vamos fazer direto aqui, ó. Quem é o capital? O capital foi o valor que ele comprou à vista, né? Compraria à vista. Ele quer saber o que mesmo? Qual é o valor pago pelo notebook após 2 meses? Então primeiro você tem que calcular os juros e depois somar. Então vamos lá, primeiro calcula os juros. Os juros é o capital que ele aplicou. Quem é o capital? 1.800 vezes a taxa foi 3%, mas você já sabe que você não vai botar 3%, você vai botar 0,03, ou se quiser, aqui dá para facilitar, ó, bota 3 sobre 100. Em vez de botar 0,03, põe 3 sobre 100. Por quê? Porque aí você pode cancelar o 0 do 100 com o 0 do 1.800. Melhor, né? Então percebe que você pode colocar o que você quiser. Se colocar 0,03, multiplica por 1.800, vai dar a mesma coisa, vai dar certo também. Isso tudo vezes o tempo, que é quanto? 2 meses. Então o tempo é 2. Pronto. Aí aqui, maravilha de Jesus. Esse corta com esse corta com esse. 18 que multiplica por 3 é 54. E 54 que multiplica por 2 dá 108. Então é porque os juros foi de R$108. Agora ficou fácil demais. Se os juros é 108, qual é o valor pago pelo notebook após os 2 meses? Ou seja, o valor pago é o montante, né? Que é o valor final. Coisa difícil, menino. O valor final fica fácil também. Montante é só você somar os juros que você tem aqui com o capital. O capital era 1.800. Soma com 108 reais. Você tem então que o seu montante é igual a 1.908, conforme está ali na resposta. Então o valor pago por Josué foi esse. Aí ele pergunta na letra B o seguinte, ó. Deixa eu fazer um corte nesse vídeo para a gente continuar na letra B.